Olá! Que bom que você voltou à nossa Bíblia sem maquiagem. Significa que deu uma olhadinha naqueles capítulos, não é? Naqueles livros que eu disse antes. Deu uma observada se faz sentido, não é? Porque é sempre assim. A gente tem que sempre verificar se é aquilo mesmo que as pessoas estão dizendo, tá? Não dá como ponto final, definitivo. A gente tem que ir lá e conferir para ver se é aquilo mesmo que a pessoa está dizendo. Não é? Se você concorda também ou não. Eu acho que partiu a curiosidade, não é? Para saber mais coisas do que tem aqui dentro. Então vamos lá. Eu vou explicar como é a Bíblia que nós vamos usar, tá? Essa é a minha Bíblia. Antes tinha aqui um nome, tá? Escrito Bíblia Sagrada. Mas pelo uso, olha, apagou. Eu usei muito e uso todos os dias. Eu gostei dessa Bíblia porque ela é assim, um pacotinho, é fácil da gente carregar nas viagens, não estraga, não é tão facilmente. Essa Bíblia contém aqui, olha, o Velho e o Novo Testamento. Não são todas as Bíblias que contêm os dois testamentos. Essa aqui tem, traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Eu tenho a impressão que é sempre ele. A outra Bíblia que eu tinha também era ele. Essa tem auxílios para o leitor, tá? Tá no final do livro. O Velho Testamento. Depois tem ali em cima o índice alfabético dos livros da Bíblia, porque aqui nós vamos ter os livros na sua ordem de entrada, conforme a gente for lendo a Bíblia. A ordem alfabética está aqui atrás. Por exemplo, se eu quero o livro do Ageu, eu já sei qual é a página que está. Eu quero Amós, eu sei a página que está. Não é? Já é mais fácil procurar pela letra. Para algumas pessoas, outras só procura aqui mesmo. É assim, olha, Velho Testamento, aqui vem o nome do livro, a abreviação do livro, quantos capítulos tem o livro e a página que se encontra aquele livro. Por exemplo, o livro do Gênesis, abreviação GN, são 50 capítulos e começa na página 3. Mesma coisa com o Novo Testamento, livro de Mateus, abreviação MT, 28 capítulos, começando na página 3. Os detalhes dos auxílios para o leitor estão aqui. Aqui nesse livro nós vamos ter uma cronologia bíblica, nós vamos ter um pequeno atlas bíblico, nós vamos ter o índice dos nomes geográficos do atlas bíblico. Vamos ter lá no final uma tabelinha de pesos, dinheiros, medidas. Vamos ter um plano anual de leitura da Bíblia e vamos ter também algumas orientações de consolo. Vamos então ver já o que tem aqui. De cronologia, por exemplo. Na cronologia, eles estão sendo muito honestos em dizer que não há condições para se datarem os eventos relatados nos primeiros 11 capítulos do Gênesis, que são aqui, desde o princípio até aqui, o período dos patriarcas, desde a criação até o nascimento de José. Eles estão dizendo aqui que esses períodos aparecem com duas datas possíveis, que constituem as posições mais representativas dos estudiosos do Velho Testamento, e mesmo assim são datas aproximadas, tá? Não tem como datar com certeza, e foram legais, não é, de falar isso, porque poderiam simplesmente ter inventado. Depois nós vamos ter Israel no Egito e o Êxodo. Nós vamos ter aqui a conquista de Canaã e o período dos juízes. Depois nós vamos ter o Reino Unido, que era o reino do Davi. Depois ele passou por Salomão. Depois, quando Salomão pisou na bola, João dividiu o reino dele, deu 10 tribos para o Jeroboão. O reino do Salomão ficou sendo o reino de Judá, ou reino do sul. O reino do Jeroboão ficou sendo o reino de Israel,
o Reino do Norte. E a partir daqui começam a aparecer os profetas pelos nomes. Já existia profetas antes, não é? Mas esses daqui são os mais conhecidos. Depois nós vamos ter também até a queda de Samaria. Vem aqui, olha, desses reis. Até a queda de Samaria, que é o reino do norte, olha, o reino do Jeroboão, que vai ser levado pela Assíria. E Deus deixa ainda Judá mais um pouquinho de tempo. Só que Judá também pisou na bola. E aí Deus entregou Judá para o Nabucodonosor. Aqui vai ter aqui o cativeiro e a restauração, não é? Quando eles voltam da Babilônia. E depois ainda vem o quê? A cronologia do período intertestamentário. É aquele período que não está na Bíblia, mas aconteceu, tá? Isso é que é legal de ver a Bíblia, porque na Bíblia nós estamos vendo o lado de Deus na história. Todas essas pessoas aqui, Alexandre o Grande, quem não ouviu falar de Alexandre o Grande? Pois é, ele que veio aqui tomar conta de todo esse espaço. A gente vai ter lá no Novo Testamento o Paulo viajando para Tessalônica, para Filipos, não é? Vai ter a história dos filipenses, tessalonicenses. Tessalônica era a irmã do Alexandre. Filipe era o pai do Alexandre, né? Eles eram lá da Macedônia, olha quanta coisa. Por isso que é gostoso quando a gente vai fazer uma pesquisa fora daqui, fora da Bíblia, porque essas pessoas não estão aqui, presentes na história, mas elas são reais. É gostoso quando a gente começa a comparar o real com o, não é, sobrenatural, porque a história de Deus é sobrenatural. Fora aqui, nós vamos ter a cronologia do Novo Testamento. Do Novo Testamento também a mesma coisa, tá? As referências cronológicas podem ser datadas apenas como aproximadas, tá? Portanto, aqui, o nascimento de Jesus é 6 anos antes dele nascer. Nasceu 6 anos antes, já nasceu com 6 anos. Mas são coisas assim históricas, não é? Que a gente tem que respeitar. Temos aqui os imperadores romanos, temos os governadores e reis da Judéia e também temos os eventos do Novo Testamento até Jesus, até a morte de Jesus aqui, porque depois de Jesus vem o período dos apóstolos, que é quando eles começam a atuar, lá no livro, né? Dos Atos dos Apóstolos, até a morte de Paulo em Roma. Depois da morte de Paulo, eles continuam ainda colocando mais alguns governadores. E eu, curiosa para danar, pesquisei e coloquei mais alguns. Só mais alguns, porque isso não acaba, viu? Temos aqui nessa Bíblia aquele atlas que eu já falei antes, e aqui tem o índice dos mapas. Jerusalém nos tempos do Velho Testamento, que é isso aqui, um desenhinho que eles fizeram. Cidade Nova, Cidade Superior, etc. Depois nós temos aqui o mundo do Velho Testamento. Temos aqui o Mar Mediterrâneo e essa época, essa era, não é? Lá de cima, de onde eles estavam. Depois nós temos aqui o Egito e o Sinai. E depois nós temos aqui, outra vez, o Monte Sinai. Você vê que é aproximado, porque se o Sinai está aqui, não pode estar ali, não é? Aqui é o Mar Vermelho, e eles atravessaram o Mar Vermelho. E nós sabemos que o Sinai está do lado do Egito. Depois, o que mais temos aqui? As 11 tribos. Aqui, quando Josué dividiu para cada tribo a sua parte, já faz parte da história de Josué. O reino de Davi e Salomão, que era o reino unido, que nós já vimos ali na frente, não é? Nós vimos ali, falando sobre o Reino Unido. E depois tem os reinos de Israel e de Judá, que é quando Deus entregou 10 tribos para o Jeroboão, não é? Quando Judá pisou na bola. Aqui ficou então sendo o reino do norte, o reino do Jeroboão.
E esse aqui, essa parte, ficou sendo o reino de Judá, o reino do sul. Nós temos também aqui o Império Assírio, no século 7 a.C. O Império Assírio é quando veio lá o Salmanéser e levou, lá no período de Oséias, está lá no segundo livro, capítulo 17, segundo livro dos reis, ele chegou aqui e levou Jeroboão, levou a parte, não é, do Jeroboão, para cima, porque eles pisaram na bola antes de Israel. É uma confusão essa história dos reis lá da Síria, você não faz ideia, mas enfim, eles tomaram e ficaram com tudo isso daqui só para eles. Significa que eles foram escravizados, viu? Aqui está o mundo do Novo Testamento, o mundo deles, né? Naquela época, só essa parte aqui do mundo. Todos esses lugares aqui fazem parte dos Atos dos Apóstolos. Paulo vai viajar. Todos esses lugares aqui, Paulo deveria ser o patrono do turismo. Nunca ninguém viajou tanto quanto ele. A terra de Israel, no tempo do Novo Testamento. Assim estavam divididos. Aqui era o mundo inteiro, lá de cima, né? Daquele lugar lá que eles estavam. E aqui, essa partezinha aqui, é essa partezinha aqui. A terra de Israel, só Israel, separado. Aqui nós temos o mapa das viagens do Paulo. A primeira viagem, depois a segunda viagem, os lugares que ele percorreu. A terceira viagem, olha quanto ele já começou a viajar mais. E aqui a viagem de encerramento, a quarta viagem, quando ele foi para ficar preso em Roma. Temos ainda mais este mapinha, Jerusalém, do tempo do Novo Testamento. Temos a planta do templo de Herodes. Tudo imaginado, não é? Temos aqui o índice dos nomes geográficos do Atlas bíblico. Por exemplo, se eu quero procurar com a letra A, eu venho até aqui, tenho aqui o número do mapa, aí eu olho ali atrás e acho onde vai estar este lugar, ali no mapa. É muito legal essa Bíblia aqui, eu comprei porque tinha muita coisa importante, muita coisa interessante. Por exemplo, aqui tem a tabela de pesos, dinheiro, medidas, tudo isso vai estar lá dentro. E depois eles fazem um equivalente atual, que é para a gente ter uma noção do quanto valeria hoje em dia. Tem aqui a tabela dos pesos, tem o valor do dinheiro no Velho Testamento e depois no Novo Testamento. Tem as medidas, medida de capacidade para secos, para líquidos. Depois tem medidas de comprimento, tem medidas de distância, tem medidas de área, tem medidas de tempo. Veja bem que aqui eles dizem que as horas do dia eram contadas a partir do nascer do sol. E como você pode conferir lá no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 2, 5, depois capítulo 27, versículo 45, o novo dia começa com a primeira estrelinha no céu. Até hoje, que eu saiba, eles contam o novo dia a partir da primeira estrelinha no céu. Então eu não concordo muito que as horas eram contadas a partir do nascer do sol. Depois você faz a sua meditação e veja como é que você vai entender tudo isso, porque isso é de particular inteligência, tá? A gente que vai ficar ali no meio pra gente pensar, porque a gente tá aqui é para pensar, não é? Eles têm aqui um pequeno plano anual de leitura da Bíblia e eles aconselham a ler assim, olha. No Gênesis, direto assim, depois no Êxodo assim direto, e eles dizem para você ler, para ler a Bíblia toda em um ano, 5 capítulos nos domingos e 3 capítulos nos outros dias. O que eu vou discordar, sabe por quê? Porque quando você lê assim
5 capítulos no dia, vai passar muita coisa. Tem um versículo, às vezes, que tem informação para danar. A gente tem que ler com tempo, com disposição, com boa vontade, para continuar aprendendo. Além do mais, tem leituras que tem que ser feitas em conjunto, tá? Uma leitura, às vezes, está comparada com outra que vai vir lá no final. Então, a gente tem que ver qual é a leitura que se relaciona com aquela. Por exemplo, no Novo Testamento, nós vamos ter que ler os 4 evangelhos ao mesmo tempo, porque os 4 evangelhos contam a mesma história, não é? A gente tem que ter esse discernimento de como é que a gente vai aprender, porque senão a gente vai continuar lendo e não vai entrar nada na nossa cabeça. Nós vamos ter que fazer a história se completar, fazer sentido, tá? Os 4 evangelhos são a mesma história, contadas por ângulos diferentes. Uma vez eu vi um desses programas que eles criam, né, uma situação, e eles criaram uma situação. E depois eles perguntaram para as pessoas que estavam à volta o que eles tinham visto, e cada um contou uma história diferente. Por quê? Porque viu de acordo com o ângulo que estava, entendeu do jeito que viu. E é assim, o João vai contar a sua história, Marcos vai contar a sua história, Mateus vai contar a sua história, não é? E se a gente vai lendo só um livro separado do outro, vai pensar que tem alguma coisa errada, mas não tem coisa errada. Acontece que cada um vai contar do seu jeito, da sua maneira. É a mesma história que vão se passar nos 3 anos que Jesus esteve ali, presente com eles, tá? Por isso é que tem que prestar muita atenção como nós vamos aprender, tá? Porque nós estamos aqui para aprender. Este livro tem algumas palavras de orientação e consolo lá no final do livro. Veja quanto eu usei. Aqui o livro não fica parado não na prateleira, ele sai para ser lido, viu? Quando eles escrevem um livro é para a gente ler. Ele tem aqui palavras de consolo, não é? Por exemplo, num momento que você está preocupado com dinheiro, é todo dia, né? No momento que você está com medo, sentindo angústia, eles dizem aqui, aconselham a fazer algumas dessas leituras. Eu colei aqui que era para não perder, porque faz parte da Bíblia, mas eu não faço uso. Sabe por quê? Porque no momento de ansiedade, no momento de aflição, quando você está se sentindo culpado, com raiva, o que você tem que fazer é chamar por Deus, é pedir, meu Deus, me ajude a passar por isso, me ajude a passar por esse momento, me ajude a passar por essa situação. Fale com Deus, é a sua comunicação com Deus que vai fazer a diferença. Se você chamá-lo, ele não vai virar as costas para você. Procure por Deus sempre que você estiver precisando, porque ele vem, ele quer ser chamado, ele quer fazer parte da nossa vida, independente de leitura ou não leitura. Tem gente que não tem leitura nenhuma, mas tem uma afinidade, uma afeição por Deus, e Deus gosta dessa pessoa, porque é isso que ele quer ser amado, tá bom? Eu vou deixar você aqui com essas informações. Eu estou tentando, viu, trocar essa Bíblia aqui, porque ela está bem gasta. Mas é que agora eu não estou encontrando uma que seja assim prática, com a capinha para fechar, não é? E eu gosto dessa aqui. Eu gosto porque ela tem esses detalhes todos aqui, e as outras que eu vou vendo também não tem. Eu gosto de fazer uma referência, onde é que eles estão agora? Eu vou ali no mapa. Não é certo, não é perfeito, mas é aproximado. E assim, tudo é aproximado na Bíblia, nada é definitivo. Eu vou encerrar aqui essa apresentação da nossa Bíblia. Nós vamos acompanhar a leitura por esta minha, tá? Quando você tem a sua, você vai acompanhar pela sua. Eu vou fazer então no próximo vídeo a leitura do 1º capítulo, tá? Eu deixo você agora. Até já! Bom, então vamos combinar assim. Eu vou sempre deixar uma foto do capítulo que eu vou ler, que é para você poder acompanhar, tá?
O que acontece é que a minha Bíblia tem muitas anotações. Você vai observar que tem bastante anotação. Está um pouco rasurada, porque eu fui sempre anotando coisas semelhantes que aconteciam nos outros capítulos. Conforme eu ia lendo, eu ia anotando ali. E com o tempo foi ficando assim. Tá? Então talvez fique um pouco difícil para você acompanhar pela minha. Então você pode acompanhar pela sua. Às vezes acontece que as Bíblias vêm diferentes, eles escrevem diferente e pode ficar um pouquinho, atrapalhar um pouco, não é? O que eu estou lendo e o que você vai acompanhando. De qualquer maneira, você fica à vontade. Caso você não tenha uma Bíblia e não tenha condições agora de adquirir uma, você pode procurar numa dessas igrejas que eles doam Bíblias também, ou então fazer um download. Tem Bíblias online que você pode pegar e depois ficar à vontade para ler onde você estiver, não é? A hora que você quiser. Eu vou tratar você como um principiante, tá? Uma pessoa que nunca abriu a Bíblia antes, por isso é que eu vou dar esses detalhes. Considera-se Velho Testamento todo o período antes da vinda de Jesus. Os 5 primeiros livros que vêm aqui, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os estudiosos chamam de Pentateuco, 5 livros escritos por Moisés. Assim é que eles dizem. Eu tive uma Bíblia antiga que não dizia livro de Moisés, nada disso, era só Gênesis, Êxodo, Levíticos, mas enfim, agora eles resolveram isso e eu não sei, não posso dizer nada, tá? Porque eu sou muito suspeita para falar, porque o Moisés nasceu no Êxodo, depois ele morre no Deuteronômio, e as histórias parece que continuam sendo contadas da mesma maneira. Parece que tem sempre uma pessoa fora contando a história, mas isso é cada um que vai fazer a sua interpretação, não é? Do Êxodo até o Deuteronômio vão se passar 40 anos, é o tempo da viagem deles, da saída deles de Israel, do Egito até Israel. E eles subdividem nesses livros Levíticos, Número, Deuteronômio, talvez para ficar mais fácil da gente acompanhar. Por exemplo, Levíticos é quando Deus vai distribuir as leis, não é como é que Ele quer que sejam celebradas as festas. Depois, nos Números, é como Deus está organizando para as guerras. Deuteronômio é mais ou menos um fechamento da história, não é? Seria assim tipo um resumo, Moisés chamando o povo para conversar sobre o que eles passaram naquele período, as experiências, né, que eles viveram, e é quando ele vai se despedir da história também. Então, do Êxodo até o Deuteronômio se passam 40 anos. Aqui na nossa Bíblia nós temos o título do livro, depois nós temos o subtítulo, né, são esses 2 títulos pequenos que estão gravados em negrito. Eles, às vezes, um capítulo dividem em várias historinhas, tá? Cada uma dessas partes escritas em negrito é uma parte do mesmo capítulo. Por exemplo, o número grande é o capítulo. Os números pequenos são os versículos. Capítulo 1 está subdividido em 2 historinhas, que são assim, olha. A primeira historinha é a criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém. E depois é a criação dos seres viventes. Eu hoje vou fazer assim. Vou ler o primeiro capítulo, dos versículos 1 ao versículo 23, que é a criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz.
E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E aí, como é que vai? Começou a ver desse vídeo? Começou a assistir desse capítulo aqui, é? Porque a apresentação que eu fiz foi dividida em 19 pequenos vídeos, porque não completava, não deixava eu postar toda a apresentação de uma vez só. Então eu tive que dividir em 19 vídeos, tá? Dá uma olhadinha lá para você ter uma ideia de qual era a proposta quando eu criei este canal, tá bom? Até já!